Saudações alviverdes a todos. Eu sou Conrado Cacassi. Vamos para a coletiva pós-jogo do professor Abel Ferreira, concedida ontem à noite após o assalto que o Palmeiras foi vítima ontem no Itaquerão. O Corinthians venceu por 1-0, mas o jogo foi muito roubado. Para quem tem um pouco mais de idade, lembra muito a primeira perna da semifinal do Paulista de 86, quando o árbitro Ulisses Tavares da Silva operou o Palmeiras. Só que o Palmeiras, no jogo seguinte, foi lá e reverteu, meteu um 3-0, com direito a gol olímpico e tudo mais. Esperamos que a gente consiga reverter também na semana que vem, mas hoje o dia de consternação, hoje o dia de revolta, hoje é dia de tristeza, cara, porque quando acontece um negócio desse, realmente a gente fica muito triste com o futebol, né? De ver as coisas serem decididas desse jeito. Mas vamos ver o que o professor Abel Ferreira falou. O React hoje vai ser no estilo tradicional, porque a entrevista foi muito curta, de 10 minutos. Então, a gente vai, em vez de picotar como a gente vinha fazendo nas últimas, a gente vai voltar ao formato tradicional e vamos também medir aí como vocês estão recebendo os dois formatos, tá bom? Mas vamos lá, hoje é tradicional. Boa noite, a gente está bem ao vivo? Boa noite, Abel. João Quero do Verdazo. Abel, o Palmeiras, desde o começo do jogo, imprimiu seu ritmo, né? Conseguiu criar algumas chances, mas depois que sofre o gol, teve uma agressividade um pouco maior e conseguiu criar aquela jogada por uma questão milimétrica, não saiu o gol de empate. Será que essa agressividade, se tivesse vindo desde o começo, o Palmeiras não poderia ter feito um jogo melhor? E queria te ouvir também quanto aos lances polêmicos aí do pênalti e da anulação do gol, que foi ali por um impedimento que até agora não está muito claro, né? Obrigado. Eu não vou falar sobre isso. Vocês sabem que a qualidade da tecnologia que nós temos para avaliar essas linhas, já disse várias vezes a minha opinião, não vou dizer. A única coisa que posso dizer foram duas situações. O Sr. Wilson está em cima do lance e não marca penalti, e fora de jogo é validado pelo bandeirinha. É só isso que eu te posso dizer. O resto, estamos no pleno século XXI e andamos a trabalhar com ferramenta do século passado. Em relação ao que tu disseste, olha, não foi só essa oportunidade que nós tivemos, que o zagueiro deles tirou dentro da linha. Tivemos o remate ainda na primeira parte do Roque dentro da área e um cruzamento que o zagueiro deles quase que faz autogolo também ainda na primeira parte, um cruzamento a passar à frente do golo e que o zagueiro conseguiu aliviar por cima. Como disseste bem, entramos no jogo, tentamos meter o nosso ritmo contra uma boa equipa, muito bem dinâmica. Como te disse, estas equipas contra nós sabemos o nível de atenção, agressividade. Basta ver pelo número de faltas, 19 faltas. O Raniel disse isso ao árbitro, colecionou faltas atrás de faltas. Mas pronto, o árbitro permite. São muitas e não muitas vezes não é pela gravidade, é pela quantidade que se faz, e o árbitro permite. Na segunda parte, acho que aos 33 minutos o nosso adversário faz a primeira finalização, faz golo, uma desatenção nossa, faz parte do futebol, mas como te disse, continuamos a tentar meter o nosso ritmo, mas infelizmente hoje não conseguimos ganhar. Temos agora a oportunidade em nossa casa de reverter este resultado. Abel. Sim, temos a oportunidade de reverter, mas não é justo, né? Não é justo a gente ter que correr atrás. E a gente sabe como vai ser o próximo jogo, né? Eles vão picotar, vão escalar o Daronco, né? Que picota o jogo. Vão fazer cera. Vai ser um jogo muito tenso. Os jogadores do Palmeiras vão estar mais nervosos, mais ansiosos.
Então, esse confronto já foi dirigido. O Palmeiras vai ter que jogar muito, o Palmeiras vai ter que superar. Vai ser épico, né? Se o Palmeiras conseguir passar, mas eu vejo muita dificuldade. Você vê no tom do Abel que ele tá amuado, ele tá falando, pô, assim não dá, cara. Assim não dá para trabalhar, assim a gente perde o gosto pelas coisas que a gente faz. Eu fico até pensando como pode um cara que torce para o Corinthians estar feliz de ter ganho desse jeito, cara. Um cara decente, um cara honesto, né? Porque pilantra, tudo bem. Pilantra, não vou exigir nada de pilantra, mas de gente decente, gente honesta, como é que pode estar feliz e satisfeito de ter ganho do jeito que ganhou ontem? Foi uma vergonha, né? Marcações absurdas, um pênalti não dado no Lucas Evangelista, a anulação do gol com o VAR marcando. As linhas do VAR são ridículas, são patéticas. Não dá para conceber que uma decisão dessa tenha sido tomada usando a ferramenta daquele jeito. Então, sabe? E vou falar mais. O gol que a gente levou, o Abel falou assim, foi uma desatenção. Foi uma desatenção causada pela arbitragem. Os jogadores do Palmeiras já não sabiam mais o que fazer, né? E aí perdem a concentração, porque vão querer conversar com a arbitragem, vão querer ficar reclamando, vão ficar olhando indignado para o árbitro, esquece que tem que marcar o Mateuzinho. Foi o que aconteceu com o Sousa ontem. Então, realmente desanima. Eu entendo esse tom amuado do Abel. Acho que todo mundo hoje, todos os palmeirenses estão assim, né? E o Palmeiras não jogou mal, né? Ele enumerou aí 3 chances de gol aí no primeiro tempo. O João perguntou sobre a agressividade do time. Eu acho que podia sim ter sido um pouco mais agressivo, mas eu acho que faltaram números, porque o Palmeiras ficou 10, 15 minutos atordoado depois da marcação daquele pênalti absurdo, né? Tá bom, eu nem vou colocar que foi absurdo, no mínimo ele é discutível, né? No mínimo ele é discutível, e aí você vê a intenção da arbitragem. O cara escolheu marcar. E aí, diante do que vinha acontecendo, ele fala da repetição de faltas do Raniel, e o Raniel bateu. O Raniel é o novo Fagner, tem licença para matar, pode fazer o que quiser. Foi levar um amarelo só no meio do segundo tempo, aí o Dorival tirou ele do jogo. Então, não dá para... Olha, eu acho que até o Enzo, mais Enzo, não tem coragem hoje de criticar o time do Palmeiras diante do que foi a arbitragem do Wilton Pereira Sampaio ontem. Tudo bem? Boa noite. Outro que acaba sendo frustrante mais uma vez, né? O time veio aqui e jogou bem, se for pegar os 90 minutos, né? Teve mais chances, tirando o pênalti e o lance do gol, o Palmeiras teve mais volume. E como fica para você essa frustração de sair daqui, de repente já poderia ter tido uma situação com uma vaga talvez encaminhada e agora tendo que reverter na próxima quarta-feira? Não, é só frustrante porque tens sempre o VAR a intervir neste tipo de jogos e é triste. O VAR é que arbitra, o VAR é que decide. O mesmo VAR marcou o penalti, o mesmo VAR invalidou o golo. Toda a gente olha para as linhas, mas eu não olhei para as linhas, eu olhei para o momento em que o frame para quando a bola é tocada, a bola está no ar. Isso é muito mau, nós assistir isso na televisão é muito mau. O tom do Abel é de luto, parece que morreu alguém. E parece que morreu mesmo o futebol, cara, porque o que ele falou é isso, cara. O Braulio decidiu o jogo no VAR. Braulio da Silva Machado. Então, quando não é o Wagner Hillway, é o Braulio da Silva Machado. E ainda tem torcedor rival que fala que é Varmeiras. Pô, os VAR só ferra com a nossa vida, cara. É realmente ridículo você olhar a tela que foi congelada, como tudo foi usado. É uma vontade, sabe, de dirigir o resultado do jogo. Alguma coisa tem que ser feita.
Só que eu não aguento mais ficar falando que o Palmeiras precisa ter bastidor, precisa ter força na CBF. Eu não aguento mais ficar falando isso. Tá ruim o som, né? Não, claro que é importante. Como te disse, o árbitro está lá em cima, não marca o lance. Eu tenho a sensação que o Gomes ainda toca na bola. Mas claro, é sempre importante quando tens um lance destes, em que o VAR marcou penalti, e tens o teu goleiro que conseguiu defender, é muito bom, dá-lhe confiança a ele, deu confiança à equipa. Como viste, antes de nós entrarmos para o intervalo, o Roque teve um remate dentro da área que passou por cima. Tivemos 2 finalizações, uma do Ramon que é cortada antes de entrar, que sobrou para o GA e depois o zagueiro tira dentro. Tens um cruzamento, eu acho que é do Maurício, dentro da pequena área em que o zagueiro conseguiu aliviar a bola por cima. Às vezes acontece ao autogol, isto só para te dizer em relação à primeira parte. Mas é futebol, não? Às vezes nós jogar bem, jogar mal, já vos disse o que é isso, nós temos é que chegar ao final e ganhar, e hoje não estou triste pelo resultado ou pela forma ou pelo desempenho da nossa equipa. Estou triste por aquilo que eu vejo na televisão e é sempre difícil, porque trabalhamos muito, somos sérios, somos dedicados, somos honestos, e quando olhas para as imagens, enfim, seguimos. Abel, boa noite. É impressionante. O Abel realmente está desconsolado, né? Ele fala, pô, essas palavras que ele usa, né? Pô, a gente é honesto, a gente trabalha, e aí vê pela televisão o que fazem com a gente. Então, isso soa como um grito de desespero, um pedido de socorro para a diretoria. Façam alguma coisa. Não é possível. Eles estavam lá também. Eu quero crer que a Leila Pereira e o Anderson Barros estavam no Itaquerão ontem. E eles não podem ter saído do estádio apenas como uma diretoria que foi derrotada dentro de campo. Queremos uma atitude da diretoria do Palmeiras. A torcida do Palmeiras espera uma atitude da diretoria do Palmeiras. Deve vir. Eu não consigo conceber que o Abel e os jogadores, a comissão técnica, continuem trabalhando hoje, quinta-feira, sexta-feira, sabe? Como se nada tivesse acontecido. Sem respaldo. Então, precisamos todos agora de uma ação enérgica da diretoria do Palmeiras. Eu perguntei para você na última coletiva do Grêmio sobre a sua linha de frente ser mais agressiva, e hoje, fora de casa, né, contra um adversário difícil, contra o Corinthians, o pessoal da frente foi para cima, foi para dentro. O Vitor Roque, na minha opinião, não sei, acho que foi um grande destaque do jogo, chamando o jogo, sofrendo falta. E eu queria te fazer também uma pergunta. Eu tenho quase certeza que ele tomou uma falta na entrada da área, se não em cima da linha. Tomou. Tens toda a gente que viu, menos o Sr. Wilson no ar. O Ranieri. Sr. Wilson não viu isso, nem viu o empurrão nas costas do Lucas Evangelista. Mas está certo, se ele não viu, não tem que marcar. Isso está certo. Se o árbitro que está a 2 metros não viu, e o VAR aí nem sequer chamou também, está certo. Nesse caso, ele não podia ter VAR, porque não foi pênalti na falta do Ranieri no Vitor Roque na entrada da área. Mas a do Lucas Evangelista foi dentro. Foi pênalti no primeiro tempo ainda. E o Braulio estava a comer pipocas. Mas custa chegar ao final de um jogo destes, volto a repetir, um jogo dividido. Isto não tem nada a ver com o Corinthians fez o jogo que tinha que fazer, pressionou o que tinha que pressionar, jogou o que tinha que jogar em sua casa, com a sua torcida, um bom ambiente a puxar, que é isso que eu espero que agora os nossos torcedores em nossa casa no Chiqueiro nos ajudem também. Mas como te disse, é triste perceber que tu olhas
olhas e não acreditas naquilo que tu estás a ver, não é? E quando tu não acreditas naquilo que estás a ver, a CBF tem muito trabalho para fazer naquilo que tem que ver com o VAR, porque o jogo hoje, quer a gente queira, quer não, foi decidido por 2 lances do VAR. O novo presidente da CBF, o Samir Chaudhry, já anunciou que o impedimento semiautomático vai ser adotado pela entidade a partir de 2026. Então já não era sem tempo. Antes tarde do que nunca, mas enquanto isso não acontece, mais um campeonato em que nós estamos sendo removidos por conta da má-fé da arbitragem. A tecnologia vai cercando. Está cada vez mais difícil. Eles ainda continuam dando um jeito de roubar o Palmeiras. E de errar contra todo mundo. Não vamos dar uma de, sabe, só contra a gente. Não é só contra nós. É horrível, né? Mas está acontecendo com o Palmeiras de forma recorrente. Das últimas 4 Copas do Brasil, 22, 23, 24, 25, a gente foi removido de 2, estamos sendo removidos da 3ª, a confirmar na semana que vem, se bem que eu acho que o Palmeiras ainda pode conseguir uma grande virada. Mas se não acontecer, teremos sido removidos da Copa do Brasil em 3 das últimas 4. Então é algo que realmente precisa ser revisto, precisa ser, sabe? E pior é que parece choro de perdedor, e boa parte da imprensa que é antipática ao Palmeiras, ou a quem o Palmeiras parece antipático, eles não gostam do Palmeiras, como é contra o Palmeiras, eles ficam quietinhos. Você não vai ver na imprensa gente indignada contra a arbitragem. Eles vão falar que o Palmeiras não atacou, que o Palmeiras jogou mal, que o Palmeiras é ruim, que o Corinthians é raça. É isso que vocês vão ouvir. Boa noite. No jogo contra o Grêmio, o Luiz foi escolhido entre os titulares hoje. A gente viu o Sousa, que eu estreia entre os 11. Eu queria que você avaliasse um pouco da partida dele, ainda no Palmeiras. Eu não estou conseguindo entender o que o repórter está falando, porque a parte técnica do Itaquerão é uma porcaria. Olha, acho que, do modo geral, eu acho que toda a equipa fez um bom jogo, tirando estas situações que se passam no jogo. Acho que fez um bom jogo, um jovem que fez um bom jogo. Foi uma decisão minha meter o Sousa e mais nada a dizer sobre isso. Pelo que eu entendi, o repórter elogiou a atuação do Ramon Sousa, mas você vê que o Abel não está nem um pouco afim de falar sobre o jogo, de falar sobre bola, sobre futebol. Ele tá inconformado, e com toda razão. O que foi feito ontem é para deixar qualquer profissional, sabe, tira do sério, cara. Sabe? E o cara não tem ânimo. Normalmente você vê o Abel com energia para reclamar das coisas, né? Por quê? Porque quando você acredita que as coisas podem melhorar, você fica indignado, você luta por aquilo. Quando você começa a perceber que é uma luta inglória, aí você fala, por que eu estou fazendo aqui mesmo? Né? E parece que é essa a cabeça do Abel. É muito triste, cara, ver isso. Abel, meu nome é Gabriela Simoni. Vou falar sobre o pós-mundial, vou te pedir licença para olhar o celular e não esquecer de nenhum nome. Hoje o Fux me saiu, a gente ainda não sabe o que aconteceu, também gostaria que você falasse sobre. Acho que ele falou do Fux. E aí tiveram as negociações do Estevão, do Júlio, do Mike, do Naves e do Matheus. Eu gostaria de saber A cara do Abel. se o Palmeiras precisa de alguma reposição urgente para alguma dessas posições. Obrigada. Olha, o que o Palmeiras precisa é de continuar a trabalhar. É verdade o que tu disseste. Jogos de 3 em 3 dias, 2 em 2 dias, jogos às 9h30 da noite, daqui a 2 ou 3 dias estamos a jogar outra vez.
Vamos, como te disse, vamos arranjar soluções dentro. Se vierem jogadores, bem. Se não vierem, como sempre fizemos, arranjamos soluções, como ainda foi hoje. O problema é que os nossos adversários não estão dentro do Palmeiras e, como te disse, hoje estou, como é que é de explicar? Estou desiludido com aquilo que vi, estou triste. Desiludido, triste. Tá, até lá. Que isso, cara? O cara largou a entrevista. Ele não quer nem falar, cara. O cara, ele tá deprimido. Essa pegou de surpresa. Ele estava no meio da resposta, falou: então não quero falar. Estou de saco cheio. Cara, todo mundo já teve situações de tristeza na vida, que você fala assim, pô, que você tem exatamente essa reação que o Abel teve. Só que no dia a dia, na vida, não numa coletiva, né, onde tem câmera, você está sendo transmitido para o mundo inteiro, né, pela internet, e pelas próprias televisões. Tem televisão que transmite isso ao vivo, não sei se foi o caso ontem. Claro que hoje ele deve ter acordado, hoje é um novo dia, tem trabalho pela frente, ele é profissional, então ele já deve estar nesse processo ainda das 24 horas, meio que ruminando, mas já deve estar melhor do que ele estava ontem. Então, e essa é a situação que ele estava minutos depois do acontecido. E aí você vê o tanto que ele sentiu, não a derrota, não o placar, mas a forma como tudo foi manipulado. É mais um sinal, é um reforço, é mais um grito de socorro para a diretoria do Palmeiras. Diretoria do Palmeiras, Anderson Barros, Leila Pereira, façam alguma coisa. Assim a gente termina este react, esperando que vocês não estejam tão mal hoje quanto estávamos ontem, e que já estejamos pensando no que fazer de hoje em diante, cada um fazendo sua parte. A nossa é ir lá na quarta-feira e perder a voz e transformar o Allianz Parque num caldeirão insuportável para o Corinthians, para a gente poder reverter essa situação. É questão de honra a gente passar por cima do Corinthians na quarta-feira. Um grande abraço a todos, saudações alviverdes.